I believe our future depends powerfully on how well we understand this cosmos in which we float like a mote of dust in the morning sky. Nas fronteiras do infinito. E nessa semana, o Fronteira está de fato na fronteira daquilo que temos como conhecimento humano no universo. Trataremos aqui da arquitetura do universo em si e também de um corpo celeste tão extremo que é como uma alternativa ao buraco negro. E em ambas as discussões de hoje, Rodrigo, quando eu estava trabalhando no nosso roteiro, fiquei com a sensação de que muito do que eu lia eram de fato novas propostas de interpretação do cosmos. Por isso que temos a nossa vinheta, que sempre diz nas fronteiras do infinito, pois é lá mesmo que miramos quando montamos esse bloco. Mas vamos lá, ouvinte, com qual dos dois limites do conhecimento nós começaremos hoje, Marco? Hoje nós vamos trazer uma ideia que se propõe a desafiar um dos paradigmas mais fundamentais da cosmologia contemporânea. Aquele princípio que diz que, em escalas suficientemente grandes, o universo é uniforme, sem direções preferenciais. Esse princípio pode estar com os seus dias contados. Isso mesmo, a noção de isotropia do cosmos pode estar em xeque. Só para facilitar para você, ouvinte, isotropia é justamente a propriedade física em que uma substância, material ou meio apresenta as mesmas características e propriedades, sejam elas mecânicas, térmicas ou ópticas, em todas as direções em que é medida. E se caso essa desconfiança se confirme, o universo seria dessa forma anisotrópico. Estamos falando do princípio cosmológico, a base do modelo Lambda-CDM, que descreve o nosso universo como uma receita precisa, ali com seus 5% de matéria comum, 25% de matéria escura e o restante, com 70%, energia escura. O lambda do modelo é a famosa constante cosmológica, mas esse alicerce está sendo abalado por novos dados vindo do instrumento DESI, lá do Arizona, e também do telescópio espacial Euclide. E o artigo de Marco Galoppo e Francesco Silos Labini, que estamos analisando aqui hoje, apresenta evidências contundentes. Eles utilizaram dados do instrumento espectroscópico de energia escura, o DESI, citado pelo Rodrigo, para investigar se a distribuição das galáxias se torna realmente uniforme nas maiores escalas que conseguimos observar. O que eles encontraram foi uma teia cósmica que não quer desaparecer. E, para testar a hipótese, eles aplicaram uma técnica que mede a probabilidade de encontrar uma galáxia a uma certa distância e direção em relação à outra. Se a distribuição fosse uniforme, essas direções estariam espalhadas de forma homogênea. Mas isso não foi o que aconteceu. Eles encontraram alinhamentos claros, delineando filamentos e paredes cósmicas. E o ponto crucial aqui, Rodrigo, é que esses padrões direcionais persistiram ao longo de distâncias gigantescas, de vários bilhões de anos-luz. Nas amostras mais profundas do DESI, o sinal não enfraqueceu. A teia cósmica parece mais um modelo de fios emaranhados do que uma névoa homogênea, mesmo nas escalas mais extremas. E aqui reside o grande problema explorado pela pesquisa. Quando compararam os dados reais com os universos simulados baseados no modelo Lambda-CDM, a diferença foi impressionante. As simulações exibiam padrões direcionais muito mais fracos e de menor extensão. Os dados do DESI revelaram estruturas mais intensas e persistentes. O modelo padrão simplesmente não prevê estruturas tão grandes formadas no tempo disponível desde o Big Bang. Isso nos leva a um território desconhecido. Se a matéria segue a distribuição geral da massa, incluindo a matéria escura, então a ideia de que o universo é aproximadamente uniforme em grandes escalas cai por terra. Os resultados sugerem que a matéria escura pode interagir de maneiras mais complexas do que prevemos, ou que a nossa descrição da gravidade em grandes escalas precisa de uma revisão um pouco mais profunda. E não podemos esquecer o contexto mais amplo. Já temos a tensão de Hubble, onde as medidas da taxa de expansão do universo não concordam entre si.
Temos também os dados do telescópio James Webb, que questionam a formação das primeiras galáxias. E, para completar, no ano passado, o próprio DESI sugeriu que a energia escura pode não ser uma constante. Todos esses podem ser os pregos do caixão desse modelo. É como se cada nova observação fosse uma camada adicional de complexidade. O quebra-cabeça mais intrigante, como apontam os pesquisadores, é um dipolo anormalmente grande na distribuição de quasares e radiogaláxias, uma assimetria entre uma direção e a oposta que contrasta fortemente com as previsões do modelo lambda CDM. Estamos agora, Rodrigo, vendo um acúmulo de anomalias. E os estudos, ouvinte, de Galopo e Labini adicionam peças cruciais a esse quebra-cabeça. Eles não estão apenas especulando, porque eles mediram também. E a medida diz que a teia cósmica persiste em escalas que deveriam ser uniformes. Se esses resultados forem de fato confirmados, eles violam diretamente o princípio cosmológico. E isso é revolucionário. A pergunta que fica, e é o que a gente tem se feito aqui na nossa redação do CentauriCast, é o que vem depois. Os próprios pesquisadores são enfáticos ao dizer que o próximo passo não é especular, mas medir. Novos dados do DESI e do Euclid e de outros levantamentos astronômicos serão fundamentais para confirmar ou refutar essas evidências. A ciência avança com dados e estamos prestes a receber uma enxurrada desses dados. E se a confirmação vier, teremos que desenvolver novos modelos para explicar a formação das estruturas cósmicas. A matéria escura pode ter propriedades que ainda não imaginamos, ou talvez precisemos de uma nova física para descrever a gravidade em escalas gigantescas. O universo, nas suas fronteiras mais extremas, pode ser muito mais heterogêneo e complexo do que qualquer modelo atual consegue capturar. Então é isso. O modelo padrão, que por décadas foi a referência absoluta para descrever o cosmos, está sendo pressionado por todos os lados. E agora temos um novo dado que não se encaixa: as estruturas direcionais que persistem em escalas que deveriam ser uniformes. E o que torna esse resultado particularmente incômodo é que ele não vem de uma fonte obscura ou de um método duvidoso. O DESI é um dos instrumentos mais precisos já construídos, e a técnica estatística usada por Galopo e Silos Labini é robusta. A comparação com as simulações do lambda CDM mostrou uma discrepância que não pode ser ignorada. Se você é um cosmólogo que trabalha com o modelo padrão há 20 anos e olha para esses resultados, com certeza você vai perceber que precisa de uma nova explicação. Pode ser que a matéria escura tenha propriedades mais complexas do que supomos, ou que a gravidade em escalas extremas se comporte de maneira diferente do que a relatividade geral prevê. Ou pode ser que o princípio cosmológico simplesmente não seja válido. E enquanto os cosmólogos tentam descobrir se o universo em suas maiores escalas é realmente uniforme ou se existe algum tipo de estrutura direcional ainda remanescente, nós vamos em direção a outra fronteira da astrofísica que está sendo questionada de forma igualmente radical. Dessa vez não se trata da distribuição da matéria no cosmos, mas do que acontece no coração das estrelas mais massivas quando elas chegam nos momentos finais dos seus ciclos. E assim como as discussões sobre o universo como um todo, essa exploração sobre os ciclos estelares é igualmente interessante. Gente, o modelo padrão para o colapso estelar é bem conhecido, tanto é que é algo bem difundido nos materiais escolares. Uma estrela com várias vezes a massa do Sol esgota seu combustível, a pressão para fora diminui, a gravidade vence e o núcleo colapsa até formar uma singularidade. Surge assim um buraco negro. O problema é que nesse ponto a relatividade geral simplesmente para de funcionar. Não há resposta para o que acontece com a matéria comprimida em um ponto de densidade infinita. E para tentar encontrar uma solução para essa situação,
Uma proposta alternativa e até recente, chamada de grava-estrela, vem tomando forma. O termo vem do inglês gravastar e descreve um objeto que imita um buraco negro em quase todos os aspectos externos, mas que internamente é radicalmente diferente. Sua casca externa é feita de matéria comum, mas seu interior é preenchido por energia escura, a qual exerce uma pressão para fora que interrompe o colapso antes que a singularidade se forme. A grande questão sempre foi como uma grava-estrela poderia se formar a partir das equações da relatividade geral. Até agora, ninguém havia conseguido encontrar uma solução matemática para esse processo. Foi o que fizeram Daniel Jampolsky e Luciano Rezzolla, da Universidade Goethe de Frankfurt, em um artigo publicado na Physical Review-D. Eles desenvolveram uma solução em que, durante o colapso da estrela, um mini-universo emerge em seu interior. E, gente, sabemos que essa ideia soa muito fictícia, mas, na verdade, pode ser uma ideia bastante interessante. O processo seria semelhante ao Big Bang, que deu origem ao nosso próprio universo. Assim como a expansão cósmica é impulsionada pela energia escura, a energia escura no interior da estrela colapsada exerceria uma força expansiva que interrompe o colapso e estabilizaria o objeto. O próprio Jampolsky afirmou que o Big Bang do universo emergente pode ocorrer quando a estrela já está muito perto de se tornar um buraco negro, em um estágio de compressão extrema. A solução é elegante porque elimina dois problemas fundamentais dos buracos negros padrão. Primeiro, ela elimina a singularidade, que é onde a relatividade geral falha. Segundo, ela elimina o horizonte de eventos, aquela região de não retorno onde nem a luz escapa mais. Isso resolveria o paradoxo da informação, que há décadas atormenta os físicos e os astrofísicos. A grava-estrela seria um objeto que não viola a relatividade geral em nenhum momento. Mas a história não é tão simples assim, e os próprios autores reconhecem isso. A solução que eles encontraram depende de um ajuste extremamente fino. As condições precisam ser praticamente perfeitas, onde o material da estrela precisa ser perfeitamente uniforme e completamente desprovido de pressão. É uma situação altamente idealizada que dificilmente acontece na natureza. Além disso, há o problema da estabilidade. Mesmo que a grava-estrela atinja um estado de equilíbrio estático, isso não significa que ela seja estável. Uma perturbação mínima, como um fóton errante, por exemplo, poderia fazer com que ela colapsasse imediatamente e se transformasse em um buraco negro convencional. Nesse caso, a grava-estrela não seria um objeto distinto, mas apenas uma etapa intermediária e extremamente breve no processo de formação de buracos negros. E ainda há uma questão prática que pode ser mais desafiadora de todas, que é a seguinte: caso as grava-estrelas existam mesmo, como poderíamos distingui-la dos buracos negros convencionais? Ambas não emitem luz, ambas têm massa extrema e ambas deformam o espaço-tempo ao seu redor. Do ponto de vista observacional, são virtualmente idênticas. O professor Rezzolla, um dos autores do estudo, fez um comentário importante sobre essa pesquisa. Ele disse que buscar alternativas aos buracos negros não deve ser interpretado como ceticismo em relação a estes. Os buracos negros continuam sendo a solução mais natural e simples para o colapso gravitacional. Mas, como cientistas, é essencial manter uma postura imparcial diante do que ainda desconhecemos e explorar tanto as ideias amplamente aceitas quanto as interpretações mais exóticas. E se olharmos para trás na história da ciência, vemos que não é incomum que essas ideias exóticas, que pareciam apenas especulação, acabem se tornando uma explicação mais adequada. A grava-estrela é uma das ideias que ainda está no campo das teorias, mas que oferece um caminho matematicamente consistente para resolver problemas que os buracos negros convencionais não conseguem resolver. Por enquanto, o que temos é uma proposta teórica sólida, mas com limitações significativas. O ajuste fino necessário para a formação, a questão da estabilidade e a impossibilidade prática de observação direta são obstáculos que precisam ser superados.
Mas a pesquisa de Jampolsky e Resola dá um passo importante ao mostrar que a formação de grava-estrelas não é matematicamente impossível. E isso é o que move a astrofísica e a ciência de forma geral para frente. A quase mágica combinação de observações que desafiam os modelos estabelecidos, como vimos no começo do Fronteiras de hoje, com as estruturas cósmicas do DESI e das propostas teóricas que oferecem novas formas de pensar sobre os objetos mais extremos do universo. As grava-estrelas podem ou não existir, mas o simples fato de serem uma alternativa viável força os físicos a questionarem suas certezas sobre o que acontece quando a gravidade vence a matéria. E o CentauriCast, mais precisamente no Fronteiras do Infinito, continua sua jornada pelos limites do que conhecemos. E dessa vez, cruzamos o limite entre o que sabemos e o que ainda não sabemos sobre o destino final das estrelas. Entre buracos negros e grava-estrelas, entre singularidades e mini-universos, a única certeza é que ainda há muito a ser descoberto sobre os objetos mais extremos que o cosmos pode produzir. Você acabou de ouvir o CentauriCast Entre as Estrelas.